Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. O rompimento de barragens, como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, causaram impactos ambientais e perdas humanas enormes. E na época, comentamos aqui com vocês como nós poderíamos analisar essas tragédias de grandes proporções do ponto de vista da doutrina espírita e dos karmas coletivos. No entanto, ainda que a gente tenha esse entendimento, nos restam as consequências da tragédia. As cidades, a fauna e a flora destruídas e os sobreviventes traumatizados. Mas Deus sempre abre a oportunidade para que o homem desenvolva a sua sabedoria e a sua inteligência para o bem. A Universidade Federal de Minas Gerais recentemente nos trouxe uma maravilhosa notícia sobre como reaproveitar os rejeitos de mineração tão temidos por nós atualmente. Mas, antes de conversarmos sobre este tema, nós vamos elevar juntos os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Se Jesus considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar o contato das fraquezas humanas, se acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus, se nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência, se condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens mais cultos, se aguardasse encosto dinheiroso e valimento político a fim de realizar a sua obra, ou se recuasse diante do sacrifício, de certo, não conheceríamos a luz do Evangelho que nos descerra caminho à emancipação espiritual. Se Allan Kardec superestimasse a elevada posição que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das próprias convicções, se permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador, se esperasse cobertura financeira para atirar-se à tarefa, se avaliasse as suas dificuldades de educador com escasso tempo para esposar compromissos diferentes do magistério, ou se retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada, não teríamos a codificação da doutrina espírita que complementa o Evangelho, integrando-nos na responsabilidade de viver. Refletindo em Jesus e Kardec, ficamos sem compreender a nossa inconsequência quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes ou desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina espírita. E isso porque, se eles, o mestre e o apóstolo da renovação humana, passaram entre os homens, sofrendo dilacerações e exemplificando o bem, por amor à verdade, quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir, em proveito próprio, indiscutivelmente estaremos sem perceber, sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro.
O rompimento de barragens, como as de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, causaram impactos ambientais e perdas humanas sem comparação. E apesar de podermos buscar o entendimento a respeito desta tragédia pelo ponto de vista da reencarnação, pelo estudo da doutrina espírita e pela certeza de que nada na justiça divina é ao acaso, ficam ainda para serem resolvidos por nós os problemas que a tragédia gerou. Na época em que foram noticiadas essas tragédias, nós comentamos aqui com vocês como nós poderíamos analisar o porquê dos karmas coletivos e também como os bons espíritos encaminham com exatidão as pessoas certas que precisam passar por estas provas coletivas tão difíceis. No entanto, mesmo que esse entendimento nos tranquilize, restam ainda as consequências da tragédia para serem sanadas. O que fazer com as cidades devastadas pela lama, com os sobreviventes traumatizados e sem saber por onde recomeçar as suas vidas, a fauna e a flora destruídas? Mas Deus sempre abre oportunidades para que a inteligência humana busque saídas que amenizem a dor e mesmo promovam uma reconstrução após os desastres, sejam eles quais forem. A Universidade Federal de Minas Gerais, recentemente, nos trouxe uma maravilhosa notícia sobre como reaproveitar os rejeitos de mineração que são tão temidos por nós atualmente. Os rejeitos de mineração que se espalharam pela região mataram pessoas, continuam contaminando rios e inviabilizaram o uso da água local para o abastecimento das casas e cidades, mas, por incrível que pareça, já existe tecnologia para reciclar esses rejeitos de mineração. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu uma nova tecnologia para usar o material proveniente das barragens de rejeitos para fabricar tijolos e outros materiais para a construção civil. A chamada lama tóxica, segundo o coordenador da pesquisa na universidade, é rica em areia e cimento. A lama, que ainda está estocada dentro das barragens, por si só não é tóxica ou perigosa. Por isso, ela pode virar um material de construção sem oferecer risco às pessoas. É justamente a junção dos rejeitos com a água que faz surgir a chamada lama tóxica. Em caso de rompimentos de barragem, como o que falamos, as reações do material com a água dos rios liberam os metais contidos no rejeito. Além da lama em si, turvar a água do rio e causar a morte dos peixes e das plantas aquáticas. Portanto, o material que ainda está estocado dentro das barragens pode ser reciclado e servir como matéria-prima para a fabricação destes tijolos, mas também de telhas, blocos, painéis e pisos, e ainda a fabricação do ecocimento, que é um material de alta resistência. Já existe até mesmo um protótipo real de uma casa construída com esses materiais. Um dos professores do projeto afirmou que o que está estocado dentro das barragens atuais pode ser visto como um produto, e se as mineradoras entrassem em acordo com as indústrias de cimento, teríamos um desfecho muito mais feliz para esse rejeito, auxiliando a economia e evitando, logicamente, novas tragédias e perdas humanas. É o bem surgindo em meio ao caos, graças ao bom uso da inteligência humana. Aquilo que hoje representaria um sério problema e que poria em risco mais uma vez a natureza e a vida de milhares de pessoas, pode ser também a oportunidade para se fazer o bem. Se nós buscarmos as razões do rompimento das barragens, talvez nós encontremos falhas humanas, ou talvez uma ambição desmedida, a irresponsabilidade e mesmo um descaso com as milhares de vidas humanas que se foram e que moravam nas regiões afetadas. Mas Deus, que sempre aproveita cada um dos nossos erros para promover o reencaminhamento para o bem necessário a outros irmãos e que sempre abre portas para oportunidades de renovação, não nos abandona nunca. A inteligência do homem deve ser usada para o bem
E agora, mais do que nunca, nesse momento de renovação moral do nosso planeta. Então, essa história nos deixa um bom exemplo. Vamos tentar encontrar nas nossas próprias vidas, inclusive naqueles momentos mais turbulentos, maneiras de transformar, através da nossa fé inabalável em Deus, os nossos próprios rejeitos, as nossas próprias tragédias pessoais, transformá-las também em algo útil e benéfico, que traga lições para nós e para o nosso próximo. Porque precisamos ter a certeza de que Deus é onipresente e que tudo, mesmo aparentemente estando em caos, está sendo encaminhado para o bem, ainda que num primeiro momento nós não consigamos entender essa grande verdade. Vamos agora para os nossos comerciais. Nos encontramos já já. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz, através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. Vamos assistir agora o quadro Educa a Tua Alma, com Sandra Marinho. Queridos amigos, queridas amigas, não raro conversando com amigos, familiares sobre as nossas propostas de melhoria íntima, de nos burilarmos internamente e assim nos tornarmos pessoas melhores, mais humanas, deparamos com exclamações como: gente, como é difícil mudar! Quantas vezes firmamos um acordo íntimo de, naquela semana, observarmos melhor nossos impulsos e maneirarmos na crítica, na irritação? É muito comum fazermos um pacto para ter mais paciência e passarmos a estar numa sintonia mais zen. Mas nem bem termina o primeiro dia de nossa programação e lá estamos nós, irritados com alguém, cansados por nos portar pressões, etc. Alguém se identificou com essa situação? Quantas e quantas vezes antes de nos deitarmos no final de mais um dia, nos sentimos chateados conosco mesmos por não termos conseguido manter o equilíbrio e ficar firme nos nossos propósitos? Acredito que muitos que estão nos assistindo se identificaram de algum modo com o que acabamos de falar. Mas a boa notícia é que se já ocorreu isto ou algo parecido com vocês, é porque já conquistaram uma posição um tiquinho mais vantajosa sobre os que ainda não acordaram e não perceberam para a necessidade de promover qualquer mudança interior. Não sentem ainda aquela insatisfação. Eu fico martelando na nossa mente, nos fazendo sentir que o modo como vivemos não corresponde à realidade do nosso espírito, que é imortal e foi criado para evoluir. Isto não quer dizer em absoluto que aqueles que se incomodam e vivem em busca da paz de espírito, pela conexão com o Criador e anseio pela convivência pacífica entre todos os seres, esteja lá no patamar dos espíritos elevados. A diferença está que para os desse grupo eles já se cansaram, já bateram muito a cabeça e hoje percebem que estão na Terra com um objetivo de evolução, de perfeição e paz. Mas, repetindo a pergunta, por que é tão difícil mudar? Para entender a razão de tal dificuldade é necessário que recorramos à verdade da reencarnação. Aceitar a reencarnação como um processo necessário para o aprendizado do espírito e sua evolução é o primeiro passo. Jesus, nosso modelo e guia maior, reencarnou sobre a Terra, embora não precisasse, e viveu entre os homens e uma sociedade orgulhosa e corrompida de sua época. Percorreu todas as etapas,
contadas pelos evangelistas que ficaram marcadas para todo sempre. Lições preciosas que, se forem compreendidas por nós, farão do planeta um lugar muito bom para se viver, onde reinará a lei de amor. Mas voltemos ao tema reencarnação. Não sabemos em que momento cada um de nós foi criado com um princípio inteligente e todo o potencial de evolução. Gosto da ideia da semente que contém o que precisa para crescer e se tornar uma árvore frondosa e produzir frutos e flores, mas que para isto deve passar pela hostilidade do sol, pelas enchentes, deve romper o solo e enfrentar todas as intempéries. Vejo a todos nós, espíritos humanos, exatamente assim. Ocorre que tivemos a capacidade de escolha ao longo do processo de crescimento que ainda estamos vivendo. E tais escolhas nos trouxeram resultados desastrosos quando infringimos a lei de amor e percorremos os caminhos do aqui e agora, ignorando que teríamos um futuro eterno. Vocês acham que as experiências referentes às vidas pregressas desaparecem de uma encarnação para outra? No primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel escreve: a mente é o espelho da vida em toda parte. E mais adiante registra que, de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la, a mente, como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Emmanuel fala em conhecimento adquirido que guardamos na mente, da mesma forma o registro do que fomos em existências passadas, ou seja, os diversos egos que incorporamos estão lá, gravados na nossa mente. Por esta razão, embora ao renascermos trazemos uma página em branco onde será escrita a nossa vida, trazemos de outras existências esses registros com toda a carga de emoção que possam provocar em nós. E como, infelizmente, devido à nossa atual condição na escalada evolutiva, deixamos que alguns desses egos conturbados roubarem a cena do palco de nossa vida atual. É por esta razão, é comum vermos todo o esforço que estamos fazendo para melhorar o nosso espírito ou edificar a nossa alma, às vezes por razões bobas, ruir, e então nos sentimos frustrados. É porque deixamos algum ou alguns desses egos do passado falar mais forte. Por exemplo, uma pessoa que notadamente é vista como justa, correta e caridosa, devido ao seu grande empenho de agir dentro dos princípios de amor ao próximo, mas que, de repente, põe tudo a perder por conta de suas crises de cólera. A pessoa sabe que errou quando explodiu, se sente mal, fica batida e envergonhada muitas vezes, mas o seu impulso foi maior e lhe roubou a cena. Esse caso é típico de experiências de vidas passadas em que tal espírito, em outra vida, em outras circunstâncias, em outro corpo, foi investida de autoridade e todos à sua volta atendiam a todos os seus comandos e não ousavam contestá-la. Daí, numa vida futura, ao mínimo sinal de contrariedade, embora consciente de seus atos e não detentora de qualquer predominância sobre os outros, tal pessoa, ao achar-se desatendida, explode desproporcionalmente. Claro, gente, que este é apenas um exemplo bem caricato para me fazer entender. Voltaremos a falar mais vezes sobre esse assunto que considero de suma importância para entendermos o que ocorre conosco e com os outros
e buscarmos soluções mais conscientes e eficazes para o combate do mal em nós e também para potencializarmos as boas experiências que trazemos. Concluindo, vejamos se não podemos ter mais sucesso nos nossos propósitos de melhoria espiritual se passarmos a identificar nossos egos e barrar a influência quando não for para o bem, deixando com que a nossa atual personalidade, determinada em evoluir, tome conta do presente, tão precioso para a construção do futuro que almejamos. E até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir Momento Doutrinário com o Maida. Amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Trouxemos para a reflexão mais uma lição do Espírito Emmanuel, contido no Livro da Esperança, lição 64, de psicografia de Chico Xavier, a respeito do trabalho sério e dedicado que o médium tem e deve exercer. Diz Emmanuel: no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 19, item 10, diz que a figueira que secou é o símbolo daqueles que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. E continua Emmanuel: os médiuns são intérpretes dos espíritos, representam para os espíritos os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí serem eles dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Os médiuns existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, os médiuns desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Estas considerações tão ricas de oportunidade à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec, contidos no item 10 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme já mencionado. Os médiuns são legiões, funcionam aos milhares, em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na eficiência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos. Todos são convocados a servir com seriedade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é escolha de cada um. Boas reflexões. Obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro.
estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui e pedimos a todos vocês que quiserem para entrarem em contato com a gente e mandarem os seus comentários e também sugestões de temas. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e uma ótima semana a todos!